capacitado para tanto. Who is adequate for these things? Mas quem é adequado? Quem está capacitado para tudo isso? God's triumph is beyond us. That's why we're afraid. O triunfo de Deus é muito além de nós, por isso que nós temos medo. We can't possibly accomplish God's triumph. Nós, por nós mesmos, não podemos fazer o triunfo de Deus acontecer. Who wants people to make fun of them all the time? Quem quer que pessoas fiquem fazendo brincadeiras com eles o tempo todo? Who wants people to mock them and put them down and scoff them? Quem quer que as pessoas fiquem rindo dele, e prejudicando e fazendo piadas a seu respeito? But Paul says, I'm not adequate. E Paulo então diz, eu não sou capacitado para isso. Adequate. Eu não tenho capacidade para tudo isso. That's why we're afraid. É por isso que nós temos medo. Because we know we're not adequate. Nós sabemos que não temos capacidade para tudo isso. Por isso nós temos That's the thing medo. that's so overwhelming. É por isso que isso é tão maior do que nós. I can't teach these children. They squirm and they move and they yell and they pay no attention to me. Eu não consigo ensinar essas crianças, elas não param quietas e choram e gritam e correm para todo lado. These junior hires, they're so taken up with just making it through the 13, 14-year-old period of life. They don't want to hear what I have to say. Esses pré-adolescentes, adolescentes estão tão preocupados em sobreviver à adolescência, eles não querem nem ouvir o que eu tenho a dizer. These high schoolers just sit there and they can't wait for the time to end. I'm boring. Esses jovens ficam sentados lá com aquela cara e mal podem esperar para acabar esse negócio. Eu estou chateado com isso. This church is beyond me. Essa igreja é demais para mim. You know what? Sabe de uma coisa? You're right. Você tem razão. In every way we're saying one thing. O tempo todo nós estamos dizendo uma coisa. I am not adequate. Estou to be a dizendo, leader. eu não estou capacitado para isso. That's what we're saying. É isso que nós estamos dizendo. And I'll tell you something. E eu vou dizer uma coisa para você. You're right. Você tem toda a razão. You will never hear me say, "Oh, yes, you are. You're adequate. Você nunca vai me ouvir dizer, não, que Just- isso, você you tem can- capacidade, vamos You lá. can do it." Coragem, você pode fazer, No, que you isso? can't. Não, a verdade é que você não You consegue. cannot do it. Você não consegue And fazer. you're sensible to be afraid. E você tem toda a razão de ter medo. So you say, "Wait a minute. Aí você fala, peraí, Why am I here?" por que eu estou aqui então? I mean, did I need to come here to be told this? Será que eu tinha que vir até aqui para dizer que eu tenho razão de ter medo? It's Friday night. É sexta-feira à noite. Don't you know what I usually do on Friday Você não night? sabe o que eu faço sexta-feira à noite? Yeah, you usually go to bed about now because you're exhausted from working all week. Você provavelmente já deve estar na cama a essa hora, porque você está exausto de toda a tua semana de trabalho. You're not adequate. A realidade é que você Now não é look at what Paul capacitado. says next. Olha só o que Paulo diz What do you a expect him seguir. to say? Just before you look, what do you expect him Antes to de olhar say? aqui, o que você espera que ele vai dizer agora? Therefore I quit. Portanto, já que eu não sou capacitado, eu desisto. I'm done. Acabou? Now, if you just turn over, I'm not going to do it, but if you were to move from here to the beginning of chapter 4, he says, "Therefore we do not lose heart." Eu não vou fazer isso agora, mas se você pulasse para o início do capítulo 4, você vai ler, por essa razão, nós não desanimamos. Why don't we lose heart? Por que nós não desanimamos? Because despite our inadequacy, we are triumphant in Christ. A razão por que nós não desanimamos é porque, apesar de não sermos adequados, nós again. somos triunfantes em Cristo. Hear it again. Vou dizer mais uma vez. Despite our inadequacy, we are triumphant in Christ. Apesar de nós sermos inadequados, nós somos triunfantes em Cristo. Verse 17. Verso 17. And he takes it, he goes right from who is adequate for these things to verse 17. E repara só que ele acabou de dizer quem está capacitado, final do verso 16, e ele começa o verso 17. Navigating this passage is like driving a mountain road. Ler essa passagem
É mais ou menos como dirigir uma estrada da serra, o tempo todo virando o volante, assim. Twists and curves and almost Curvas, going over the edge. E and você está sempre passando the cliff. perto do precipício, vai cair, e você alinha de novo o Here's carro. another unexpected E aí turn. mais uma curva, aqui tem mais uma curva. For we are not like so many. E ele diz, ao contrário de muitos, We don't peddle God's word. nós não negociamos a palavra de Deus. An amazing picture. Uma outra imagem muito interessante. On the streets of Corinth, Nas ruas de Corinto, there were wine sellers, people who sold wine. haviam pessoas que vendiam vinho. Safer than the water by far. In Era muito ancient melhor Corinth. beber vinho naquela época do que a água, porque a água era tão impura que podia matar você. Now, they would say, pure wine. E eles diziam o tempo todo, isso aqui é vinho Drink the puro. pure from the greatest grapes in Greece. E eles diziam, pode comprar o meu vinho, é feito das melhores uvas da Grécia. The only problem is this. O único problema era, It was 90% water. tinha 90% de água no vinho deles. They watered down the wine. E eles punham um monte de água dentro do vinho deles. Paul says, we don't water down the word. E o que Paulo está dizendo é, eu não ponho água na palavra. Eu não vou diluir a palavra. We don't sell people short. Nós não enganamos as pessoas. We don't deny the truth of the word of God. Nós não negamos a realidade da palavra de Deus. We don't listen to the critics who have no idea what they're talking about really and deny the accuracy of God's Nós word. não damos ouvidos àqueles críticos que realmente não têm noção do que eles estão dizendo e dizem que a Bíblia não tem autoridade. We don't say the things that we know our people want to hear. Nós não ficamos falando as coisas que nós sabemos que as pessoas gostam de ouvir. We are biblical leaders and not cultural leaders. Nós somos líderes bíblicos e não líderes culturais. We don't peddle the word of God. Nós não negociamos a palavra But de as Deus. men of sincerity, Mas como homens sinceros. and he uses here another picture, E aqui ele usa outra imagem. the most penetrating light of the ancient world was the sun itself. A luz que mais penetrante que havia no mundo antigo era o próprio sol. And if you were to go down into the marketplace, the E se- Roman agora, E se você fosse na agora romana, no mercado romano, and go over to the pottery barn of the ancient world, e onde você ia procurar algum vaso, na seção de vasos e cerâmicas, you would see people standing in front of their tents. você vinha pessoas na frente da The loja, finest vase, the finest vase, the finest you will ever find in the Roman Empire. e eles diziam assim, esse aqui é o vaso mais sofisticado, o melhor vaso que você vai encontrar Now, em todo o Império Come Romano. inside my tent and see it. E eles diziam, vem, entra aqui na minha tenda, vem ver como esse vaso é bom. And over in a dark corner, they take you to the most beautiful piece we have in all of our collection. E aí ele fala, vou te mostrar a melhor peça que eu tenho em toda a minha coleção. E lá num canto escuro da tenda ele fala, olha que coisa maravilhosa. We keep it here where it's safe. Nós guardamos aqui onde é seguro. We only show it to the most discerning of clients. Nós só mostramos esse vaso para os nossos melhores clientes. Now let me tell you what you want to do with that clay pot. E deixa eu dizer o que você tem que fazer com esse vaso. You want to take it Você quer pegá-lo, and you want to go outside você quer sair de dentro da tenda and you want to hold it up in the light of the sun e você quer colocá-lo contra a luz do sol. because that could easily be a cracked clay pot Porque aquele poderia facilmente ser um vaso rachado. with the crack filled in by beeswax. E as rachaduras podiam estar remendadas com cera de abelhas. And what they hid in the darkness E o que eles escondiam na escuridão cannot be denied in the light. não pode ser negado quando você põe na luz. Paul says, I will tell you something. Paulo diz assim, eu vou lhe Test dizer my alguma coisa. message. Ele fala, teste a minha Test my mensagem. life. Pode Take me testar out minha into vida. the sunshine. Pode levar minha vida para o sol. There's no beeswax. Não tem nada de cera There's aqui. no cutting the quality. Não existe nada de engano na qualidade. I pull no punches. Eu não estou fazendo nenhum engano com vocês. As commissioned by God
in the sight of God, we speak in Christ. Por isso ele diz: falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Now, if Paul is not adequate, Mas se Paulo não é adequado, then how can it be então como é que pode ser that he refuses to water down God's word que ele não torna a palavra de Deus diluída, or hide the cracks in his life and ou ministry? esconde as rachaduras que ele tem na sua vida e no seu ministério? If he's not adequate, how does he overcome these fears? Se ele não é adequado, como é que ele vence todos aqueles medos? He knows he's triumphant in Christ. Ele sabe que é triunfante em Cristo. But the triumph of Christ is beyond him. He's not adequate for the triumph. Mas ele sabe que mesmo o triunfo de Cristo é além dele. Ele não é capacitado para todo aquele triunfo. 2 Corinthians 3:5. Verso 5 do capítulo 3. Not that we are adequate in ourselves. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base We are not adequate. He em nossos próprios reemphasizes it. méritos. Ele diz: nós não temos essa capacidade. You are not adequate. Ele fala de novo: você não é adequado. I start this evening and day together by saying to you what you already know. Eu quero começar essa conferência e essa nossa noite juntos dizendo aquilo que vocês já You are sabem. not adequate. Vocês não são capazes. And if you don't know it, I want to tell you. E se por acaso você ainda não You descobriu are isso, not eu vou lhe adequate. dizer: você não é capaz. You cannot do what God wants you to do. Você não consegue fazer aquilo que Deus quer que você faça. Yet Paul doesn't pull back. Mas Paulo não volta atrás. He doesn't stop doing what God has called Ele him to não do. para de fazer o que Deus o chamou a fazer. If he's not adequate, how can he do it? Se nós não somos adequados, capacitados, como fazer isso? Our adequacy is from God. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Who made us, verse 6, adequate to be ministers of this whole new way of life. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança Through the Spirit. através do Espírito. Our adequacy comes from God through the Spirit. A nossa capacidade vem de Deus por meio do Espírito. How are you adequate? Como é que você pode ser Not in capaz? yourself. As long as you look at yourself, you're going to be afraid. Se você tenta olhar em si mesmo para a capacidade, If you're você vai afraid- cair nos medos, If you're afraid, you'll fall into these e traps. se tiver medo, vai se expressar daquela maneira. If you fall into these traps, this will be the result of your life. E se você se comportar assim, esse vai ser o resultado da sua vida. Turmoil, turmoil. Tumulto interior. But if you will cry out to God, Mas se você clamar a Deus, oh, God, oh meu Deus, I am not adequate. e declarar: eu não sou capaz, I can't do this. eu não consigo fazer essas coisas. God, I cannot do what you want me to do. Deus, eu não consigo fazer o que o Senhor quer que eu faça. I can't stay in this church another day Eu não posso permanecer nessa igreja nem mais um dia without you. sem você. I need your adequacy. Eu preciso da sua capacitação. Then you will find it. E você vai encontrar. It's very fascinating. É fascinante isso tudo. You know, we don't really quite know yet why Paul could go from no peace for his spirit to triumph. How could he do that? Nós não entendemos exatamente como é que Paulo pode sair de não tenho sossego no meu espírito para estou triunfante. 2 Corinthians 2 7. Coríntios, 2 Coríntios capítulo 7, verse 5. capítulo 7, verso 5. In 2 Corinthians 7:5, Paul picks up the story that he broke off in verse 14 of chapter 2. Aqui em 2 Coríntios 7, 5, ele retoma a história que ele interrompeu lá atrás no capítulo 2.
For when we came into Macedonia, our bodies had no rest. He goes from his spirit to his body. He was just totally restless. Verso 5. Pois quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Ele está falando do corpo dele. Ele fala do espírito primeiro, agora ele fala do corpo. Não tivemos descanso. So he sailed from Troas across the Aegean to the northern part of Greece. Então ele saiu de Troade, navegou pelo mar Egeu até o norte da Macedônia. We were afflicted at every turn. Ele diz, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. No triumph in that. Não tem nenhum triunfo aqui, né? Fighting without. Conflitos I don't know externos. what the fighting was, but there was some agitation going Eu on. não sei quais eram os conflitos, mas havia alguma coisa de Fear conflito. within. Full of Temores fear. He internos. says, I was afraid. Ele de novo está dizendo, eu estava com medo. Verse 6. Verso 6. But God who comforts the downcast comforted us by the coming of Titus. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. The first of his fears was taken care of. O primeiro dos seus medos foi lidado, foi respondido. Titus was okay. He was Tito safe. estava bem, estava tudo bem com Tito. But not only by his coming, that was wonderful, E não apenas com a vinda dele, o que era ótimo, but also with the comfort that he received from you, Corinthians. mas também com a consolação que vocês, coríntios, lhe deram. As he told us of your longing and your mourning and your zeal for me, Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim. I was afraid you rejected me. Eu tinha medo que vocês And houvessem now me I rejeitado, rejoice. mas agora eu me regozijo. Verse 8. Verso 8. For even if I made you grieve with my letter, I do not regret it. Pois mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, verso 8, Though não I me did arrependo. regret it, I did, É verdade que a princípio me arrependi, because I see that, yes, my letter grieved you, pois percebi que a minha carta os entristeceu, but only for a little while, ainda que por pouco tempo. because you were grieved into repenting. Mas, porém, me alegro porque vocês foram entristecidos, mas a tristeza So os your grief levou was ao a godly arrependimento. grief. Então, a sua tristeza foi uma tristeza curta. So you suffered no loss through us. We were not a cause of hurt to you. Então, vocês não sofreram nenhuma perda por nossa causa. Nós não os magoamos. So what happened? O que vai acontecer então? Paul's fears concerning Titus were relieved. Então, primeiro, os medos quanto a Tito foram respondidos. Paul's fears concerning the Corinthians were relieved. O seu medo quanto aos coríntios foram respondidos. Paul's fears concerning himself were relieved. Os seus medos quanto a si mesmo também foram respondidos. Now, as a leader, you have fears. Como líder, você tem muitos You wanna medos. quit. Quer saber um You truque? want to get out of there. Você tem que sair fora desse What if medo. Paul had quit? Você quer desistir de tudo? What if instead of going north to Troas and across to Macedonia, he had taken a ship south and gone back to Antioch? Imagina só, se Paulo, ao invés de cruzar o mar e ir lá para Macedônia, em direção a Corinto, ele tivesse pegado o navio em direção ao sul e voltado para casa. He would have missed the triumph of God. Ele teria perdido o triunfo de Deus. Ever missed the triumph of God? Já perdeu o triunfo de Deus na sua vida? Don't do it. Não faça isso. Don't do it. Não faça isso. Don't do it. What if my stately, successful businesswoman friend would have stopped talking to that crazy Greek with flaming red hair? Imagina só se a minha amiga, que era uma mulher de negócios, parasse de falar com essa mulher grega maluca de cabelo vermelho. Today it's pure blonde. Hoje o cabelo dela é totalmente loiro. She's still crazy, Ela continua louca, but crazy for Christ. mas louca por Jesus. What if my friend would have quit? E se a minha amiga tivesse desistido? You know, she didn't plan to say what she said. Ela não tinha planejado falar o que ela falou. She just said what was in her heart. Ela só falou aquilo que estava no seu coração. And God's triumph showed up. E o triunfo de Deus surgiu na vida dela. Don't let your fear stop you. Não permita que o seu medo te paralise. Your fear is right. O seu medo é correto. What it wants you to do is wrong.
O que você quer fazer com esse medo é que é Take errado. your fear Pegue, toma o seu medo to the God of the universe. e leve para o Deus do universo. Let there be light. Que haja luz. Let that God work. Permita que Deus trabalhe. Don't quit. Não desista. Don't miss his triumph. Não perca o triunfo de Deus. What are you afraid of? Do que você tem medo agora? Right now. Agora, nesse instante. Your biggest fear. Qual que é o seu maior medo? Give it to him. Desista abandone esse medo. Stay with it. Permaneça na luta. Go find Titus. Procure Tito, Don't quit. mas não desista. God is triumphant in Christ. Deus é triunfante em Cristo. And you walk in his celebration. E você participa do desfile de celebração de Deus. Thanks be unto God, Graças a Deus, who always leads us in triumph que sempre nos leva em triunfo in Christ. em Cristo. Lead us in prayer. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos pela Tua palavra de encorajamento, Pai. É verdade que como líderes nós enfrentamos o medo com tanta frequência. E como nós mesmos alistamos, com frequência nós queremos desistir, recuar, ou nos tornamos irados e pesados para as pessoas a quem lideramos. Nós queremos fazer na nossa própria força ou queremos sair correndo. Mas eu quero rogar para a minha vida e para a vida de cada um dos meus queridos, que nós possamos aprender a permanecer na luta, confiando que o triunfo está em Cristo e não na minha própria força. Que eu possa manter essa tensão do meu medo e da minha incapacidade e da confiança no Senhor que nos capacita para toda a obra para a qual o Senhor mesmo nos chamou. Obrigado, Pai, por essa palavra de encorajamento e que isso sirva para motivar os nossos corações, nos trazer uma postura correta na Tua presença e nos dedicarmos à obra que o Senhor mesmo nos chamou. Obrigado por esse tempo de edificação, continua trabalhando no nosso coração e conduz-nos agora em paz para casa e que no dia de amanhã nós possamos estar aqui para continuarmos sendo edificados pela Tua palavra. No nome de Jesus é que eu oro. Amém.